quero chamar o Rony aqui à frente, junto com a Ive e as meninas, nesse momento. O Rony, você tomou um remedinho para pressão? Hã? Então, eu falei para o Rony, né? Falei assim, ó, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Não sei quantos aqui já participaram de ordenação de pastor. Quantos já participaram de alguma ordenação? Então não vai me criticar depois não, que é um pouco diferente, tá? Não tão diferente assim. Mas eu falei para ele que a gente ia começar dando a palavra para ele, estendendo, se for o caso, para a Ive, de uma maneira muito objetiva, se ele quiser dar um testemunho para nós sobre o poder do Evangelho na vida dele. Porque se o Evangelho não tivesse primeiro salvo o Rony, isso aqui seria uma mentira. Ele está aqui porque o Evangelho um dia o alcançou. E antes de ser pastor, ele já é há muito tempo um servo do Senhor Jesus. Então eu quero que ele fale o que está no coração dele. Se a Ive depois quiser também falar, viu, Ive? Né? A gente não vai ordenar a Ive, porque por enquanto o presbiteriano do Brasil não ordena mulher, tá, Ive? Mas é a missionária evangelista, reformada, presbiteriana calvinista do nosso departamento infantil. Então, a gente dá um outro título aí, né? Boa noite, irmãos. No culto de fim de ano, eu percebi que fazem 30 anos que eu entendi o meu chamado. Eu entendi o meu chamado num acampamento de carnaval, há 30 anos atrás. E quis Deus que agora, no período que lá na Bahia ainda é carnaval, porque eu sou de lá, né? Essa ordenação acontecesse. Deus me chamou e comecei a servi-lo lá. E depois de um tempo, naturalmente me tornei um plantador de igreja, um evangelista, fui a Jocum, ajudei na restauração de várias igrejas no estado da Bahia e plantei algumas outras lá também. E aí surgiu a necessidade de vir ao seminário. E na época eu ia ao Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. Cheguei a ser matriculado lá. Mas aí a Ive estava aqui com a dona Iracema e o seu Zé Augusto, orando desesperadamente para Deus arrumar um marido para a Ive. E ela orando mais ainda para sair daquela situação de penitência que ela vivia, sem mim. E acabou que ao invés de ir para o Seminário Presbiteriano do Norte, eu vim parar no Seminário Presbiteriano de Goiânia. Aqui as coisas foram muito boas para mim. No meu primeiro semestre, a minha igreja me abandonou, o meu presbitério também me abandonou. E eu passei a ir para o seminário lá na Igreja Presbiteriana de Campinas a pé. Um dia meu sapato furou. E estava chovendo muito aqui. E eu tinha que ir a pé, e eu chegava lá, o sapato encharcado de água. Depois de um tempo, aquilo fedia, era um horror. Estava frieira no pé. E aí Deus levantou um irmão lá, o reverendo Carlos Delpino, diretor do seminário, a quem eu tenho uma imensa gratidão. E ele me falou que ia tentar me ajudar, porque na época eu recebi uma proposta para voltar para a minha terra e assumi um emprego lá, um emprego que me daria uma renda muito boa na época. Ele falou que dinheiro não era tudo,
e que se eu tivesse em dúvida quanto à minha vocação, né, eu deveria realmente aceitar o convite e voltar. Mas se essa dúvida não existisse, que eu deveria ficar. E eu fiquei, né? Fiquei, e surgiu a pessoa do reverendo Joer Corrêa Batista, a quem eu tenho também muita gratidão, e a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, que custeou todo o meu seminário. Ao final do meu curso, eu tropecei, fiz uma coisa que não devia ter feito e paguei um preço muito alto por isso. Errei lá no seminário, entreguei um trabalho que não era meu e assinei como se fosse meu. Perdi a minha candidatura, perdi o campo lá em Trindade e Deus, de novo, demonstrou o amor dele de forma incrível e colocou um dos pastores que mais marcou a minha vida, na minha vida. Reverendo Eliel de Castro. Que homem incrível. Frágil do ponto de vista físico, mas um gigante. Me estendeu a mão, recém-casado com a Kátia, que está aqui hoje, graças a Deus. Abriu a casa dele, recebeu a mim, recebeu a Ives, e ele cuidou da gente. A Igreja Cidade Livre foi fantástica conosco também, porque eles nos ajudaram de forma impressionante. E a ajuda que eu recebi da Igreja Cidade Livre, da Congregação Independência Mações, não é dinheiro. Eu recebi amor, eu recebi carinho. Aqueles irmãos entenderam o Evangelho de forma magnífica e ministraram a minha vida e a vida da Ive inúmeras vezes. Parte do Conselho da Igreja Cidade Livre está aqui hoje. E eu agradeço demais a Deus pela vida desses irmãos. Então, as coisas andaram, as lutas foram surgindo, e eu decidi, estava doente já, a Ive doente, decidi que eu tinha que me afastar do campo e de tudo. E vim para o lugar mais improvável. O meu coração, Deus sinalizava que eu tinha que procurar o reverendo Jean. Mas eu não gostava dele. Eu tinha esse outro problema, né? Eu não gostava dele. Eu não gostava da filosofia de ministério que ele desenvolvia. E Deus foi tratando isso no meu coração. E eu fui um crítico dessa igreja também. E Deus mudou isso. E Deus me trouxe para cá. E aqui, de novo, eu experimentei o amor, e o cuidado, e o discipulado invadiu minha vida e revolucionou a minha história. Vocês me ajudaram nisso. Pastor Jean, um dia eu estava arrebentado ali em cima, ele falou: Rony, você precisa só de um ambiente diferente. E eu louvo a Deus que o Conselho da Igreja Luz, através dele mesmo, me concederam a oportunidade de recomeçar aqui. E a Ive, que já estava também muito cansada, muito desgastada, afastada do ministério, foi reintegrada, voltou a sonhar, e eu estou aqui hoje para poder desenvolver, a partir de hoje, o meu ministério de forma plena, para a glória do Senhor. Obrigado, irmãos. Faço minhas palavras.
do Rony, faço minhas palavras. E interessante que Deus coloca pessoas na vida da gente. Eu não tinha nada contra o pastor Jean, não. Mas ele me inquietou. Uma das conversas que o Rony veio ter com ele, detalhe, ele veio aqui para tentar conseguir um emprego, que a gente estava numa situação muito difícil. E ele perguntou, e sua esposa? Como é que ela está? Foi a primeira vez em 9 anos que alguém se preocupou como eu estava. E eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. E através dele, ele colocou pessoas, a Gláucia, a Lígia, a Nena, o meu grupo de discipulado. E eu fui fortalecida, fui restaurada. E hoje eu estou ali com aqueles pequenos, feliz da vida. Um dia eu pensei em desistir, mas Deus nos trouxe de volta com as nossas filhas. O choro hoje não é de tristeza. O choro hoje é de vitória. Hoje nós encerramos uma etapa de dor, de desesperança, de tristeza. Iniciamos uma etapa de fé e de vontade de fazer mais para o Senhor. Obrigada, irmãos. Amém. Queria convidar a Kátia, estou tentando achar ela aqui, ela está lá no fundo. Vem cá, Kátia. Deus levou o pastor Eliel muito recentemente. Sei que ele teria muita alegria se ele tivesse aqui, de estar aqui nesse momento. Então a Kátia está representando aqui o ministério que o pastor Eliel desenvolveu, né, junto com ela, na vida desses irmãos, os presbíteros lá de Cidade Livre. Quem é que está aqui? Vem aqui, por favor, os irmãos, que também tiveram um papel muito importante, que nós vamos orar agora pela família, não é? E agradecer a Deus, não é? Os pais da Iva estão aqui. Deixa eu ver, eu tinha até um papelzinho aqui com o nome dos seus pais, Rony. Qual é o nome deles? Dos meus pais? Dos seus pais? Rômulo e Eunice. Rômulo e Eunice. Não puderam estar conosco, mas os pais da Iva estão aqui. Vem aqui também, para a gente orar junto. A seu José Augusto e a dona Iracema. E agora nós vamos orar especificamente pelo ministério desses irmãos como família, agradecer a Deus por termos chegado até aqui. Antes de nós ordenarmos o Rony como pastor, né, agradecer por todas essas etapas, porque a palavra de Deus chega a dizer, inclusive assim, me foi bom ter passado pela provação. Quando a gente está sendo provado, parece não ser bom, mas os anos depois geralmente revelam que Deus estava trabalhando no meio dos desertos. Então, louvado seja Deus por isso. Então, eu quero pedir que um dos irmãos presbíteros, por favor, ore. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, ó Deus, porque um dia antes de o Senhor fundar o mundo, o Senhor nos elegeu, ó Deus, para estarmos aqui, ó Deus, e principalmente o Senhor separou o teu servo, Rony, ó Deus, para ser um servo e ministro da palavra do Senhor, ó Pai. Que o Senhor o fortaleça a cada dia, ó Deus, dando a ele toda a condição, ó Deus, para exercer o seu ministério, ó Pai, dignamente, ó Deus, para honrar o teu nome, ó Deus, para bendizer o teu nome, ó Pai, para que pessoas, ó Deus, possam ser alcançadas, ó Deus, pelo Senhor, através dele, ó Pai. O fortaleça a cada dia, juntamente com a sua esposa, com as suas filhas, ó Deus, e que ele continue, ó Deus, sendo bênção, ó Deus, como ele foi bênção nas nossas vidas, ó Deus, quando nós trabalhamos juntos, ó Deus, que o Senhor continue dando a ele essa graça, ó Deus, essa vitória, ó Deus, e que tudo seja feito para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai.
É a minha oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os familiares podem se assentar e os presbíteros que já estão aqui, por favor, permaneçam. Eu convido todos os demais presbíteros e pastores que estejam aqui, inclusive os presbíteros em disponibilidade, para que subam até aqui o púlpito. Rony, a ordenação, na verdade, é uma investidura de autoridade, e a própria palavra de Deus diz que nós devemos ser muito criteriosos quando nós, como presbíteros, docentes e regentes, estendemos a mão sobre alguém num ato de autoridade espiritual sobre a vida dessa pessoa. E apesar de eu pessoalmente conhecer as suas convicções, eu quero fazer algumas perguntas, porque hoje você tem aqui um número bom de testemunhas que irão ouvir esse testemunho seu de compromisso, esse voto diante do Senhor, de tal maneira com que isso guie você no seu ministério em fidelidade ao nosso Deus. Rony, você crê na Escritura Sagrada, a palavra do Velho e do Novo Testamento, como a única regra de fé e prática do cristão, sendo essa Escritura inspirada, inerrante, fidedigna? Você crê? Sim. Você crê, conforme diz a Escritura, que Deus, o Pai, enviou o Filho que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos, e que agora o Espírito Santo de Deus aplica essa obra de salvação na vida daqueles que verdadeiramente creem? Você crê nisso? Sim. Rony, você será ministro presbiteriano. Deus escolheu não apenas você para o ministério, mas escolheu onde você irá exercer o seu ministério, que é numa igreja reformada. Então eu gostaria, e que inclusive é uma igreja confessional, não é? Ou seja, qualquer pessoa que quiser saber o que um presbiteriano crê, nós temos alguns símbolos de fé que expressam a nossa fé, o que nós confessamos como verdade. Então eu te pergunto, Rony, você também recebe como verdadeiros, não inerrantes como a Bíblia, mas como verdadeiros, os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, a saber, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve e o Catecismo Maior de Westminster? Sim? E você aceita o governo da Igreja Presbiteriana, o governo representativo, como um sistema bíblico, coerente, e se submete a esse governo, desde que esse governo esteja submisso à Escritura Sagrada? Inclusive a expressão desse governo, como está na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim? Sim? Amém. E você se compromete, meu irmão, em como ministro do Evangelho, testemunhar de Cristo não apenas com as suas palavras, mas com a sua vida e ações, de modo com que o nome de Jesus seja glorificado através de você? Sim? E nós, meus amados irmãos, nos dispomos a caminhar com Rony no exercício do ministério, aceitando a autoridade espiritual com a qual ele será investido. Nós nos comprometemos nisso. Nos comprometemos também, não apenas de cobrar dele, mas de auxiliá-lo e abençoá-lo, bem como a sua família, no exercício desse sagrado ministério. Sim, irmãos? Amém. Então nós pedimos que você se coloque de joelhos, Rony. Eu convido todos os presbíteros, docentes e regentes para que possamos estender as mãos sobre o Rony, orando e investindo o Rony, ordenando o Rony ao sagrado ministério. Pastor Elinho, por favor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor, ó Deus, restaura os seus filhos. E, ó Deus, o Senhor sabe que
é muito complicado, difícil, Deus, quando nós queremos servi-lo e somos impedidos de alguma forma de fazer isso. Pai, por favor, em nome de Jesus, que o Senhor tire da mente, do coração do Rony, toda dor, toda marca, tem misericórdia e dê ao Rony, ó Deus, um ministério bonito, frutífero, um ministério, ó Deus, que o Senhor seja plenamente glorificado e reconhecido. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a família do Rony, Senhor, a Ive, as suas filhas, tem misericórdia, que o Rony, ó Deus, continue sendo essa bênção que já tem sido no nosso meio. Muito obrigado, Deus, por esse momento tão significativo para nós, para ele, para sua família. Muito obrigado, Deus, porque é o Senhor é que depõe homens, e é o Senhor também, ó Deus, que restaura. O Senhor, ó Deus, é que dá, o Senhor é que tira. Portanto, ó Deus, louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, toma completamente a vida deste homem e o use com poder e graça para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. E nós te ordenamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ministro do sagrado ministério, e te damos a nossa destra de companhia, meu querido irmão. Rony, eu quero deixar para você, parênese, esse texto tão maravilhoso de Isaías 41, a partir do verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás à palha. O Senhor te faz um trilho cortante e novo, cheio do poder de Deus, para realmente preparar os campos, lançar a semente do Evangelho e muitas vidas serem abençoadas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Nós vamos receber a bênção do Senhor e logo após vamos para o Espaço Luz, onde todos poderão abraçar o nosso irmão. Então não vá embora agora, permaneça conosco, como nós dissemos, todos os visitantes são nossos convidados. Mas nós vamos ficar em pé e receber a bênção do Senhor pelo reverendo Rony Almeida da Silva. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor faz nova todas as coisas. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, seja sobre cada um de vocês, sobre sua família, não apenas hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.